Paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. Paz do Senhor. Tudo bem, Luquinha? Jonathan? Lucas, Jonathan. Paz do Senhor. Nós estamos aqui para adorar o Senhor mais um dia. Mais um domingo que o Senhor nos fez, que o Senhor nos sustentou e que o Senhor nos abriu a porta para que nós nos acheguemos à presença dEle. Amém? Quero saudar a irmã Juraci, Deus abençoe. Diácono Fábio, irmão Luciano. Saudar todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Vamos aguardar só alguns instantes para os irmãos que ainda estão chegando poderem assim se reunir conosco. Irmã Simone, irmã Sandra, irmã Isabela, Lohane. Obrigada, Jonathan. Irmão Marcelo, Reverendo Leonardo, Deus abençoe a todos. Eu já peço que você se reúna com a sua família. Se tem algum filho assistindo no quarto ou algum outro membro da família, que não seja assim. Que sejam todos reunidos juntos no mesmo local, criando assim uma atmosfera de adoração, porque a expectativa para essa noite está alta. Eu acredito que o Senhor dos Exércitos está no meio de nós. Eu já sinto a presença dele. Se você já sente, você pode digitar um amém aí. Você pode glorificar ao nome de Jesus. Antes de nós iniciarmos o nosso culto com uma manifestação de adoração da Igreja do Senhor. A Igreja do Senhor que está espalhada pelos quatro cantos, que está espalhada por todas as famílias. A Igreja do Senhor que está aqui e que está aí, porque Deus é Deus de perto e também é Deus de longe. Então eu te incentivo a iniciar esse culto glorificando ao nome de Jesus, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Irmã Zélia, Deus abençoe. Os irmãos estão se chegando e por isso nós estamos aguardando mais alguns instantes, irmãos. Irmã Silvana, Deus abençoe, seja bem-vinda. Diaconisa Luana, Deus abençoe. Irmã Luciana, Deus abençoe. E o nosso povo vai se reunindo. O nosso povo vai se reunindo para adorar o nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Irmã Sandra. Amém, irmãos? Nós vamos iniciar o nosso culto fazendo a leitura introdutória. A irmã Lilian vai ler um salmo e nós vamos dar início ao nosso culto de adoração. Amém. Eu gostaria de pedir para os irmãos que estiverem com as suas Bíblias pudessem abrir no Salmo de número 8, para que assim juntos nós possamos ler uma palavra, um salmo, né? Aquilo que Deus tem preparado para a gente no dia de hoje. Então, Salmo de número 8, amém? Vou aguardar um pouquinho. Os irmãos estão ouvindo bem? Estão conseguindo ouvir bem as nossas vozes? Irmã Jocélia Guimarães, Deus abençoe, seja bem-vinda. Nós somos a Igreja do Nazareno Central, em São Pedro da Aldeia. Estamos ali na rua Casimiro de Abreu, número 7, no centro da cidade de São Pedro da Aldeia. Assim que essa pandemia, essa privação acabar, nós estaremos lá. Às terças-feiras no estudo bíblico, às 19h30. Às quintas-feiras no culto da palavra, às 19h30. Aos domingos, escola bíblica dominical, às 8h30 da manhã. E às 19 horas o nosso culto da família. Essa é a nossa programação fixa na Igreja do Nazareno Central de São Pedro da Aldeia. Obrigado, irmão Marcelo, obrigado
pela sua resposta aí. Irmão João Batista, Deus abençoe. Então vamos lá, amados. Salmo de número 8. Amém? Amém, irmãos? Diz assim a palavra de Deus. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que ali firmaste, pergunto, quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. Glória a Jesus. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Amém, irmãos? Vamos louvar então a esse Deus magnífico, esse Deus grandioso, que nos céus, na terra e debaixo da terra é o nome que nós devemos adorar, Senhor dos senhores, Rei sobre tudo aquilo que nós conhecemos, tudo que respira, né? Como a Bíblia diz, louve ao nome do Senhor. Então, que vocês, do lar de vocês, da casa de vocês, possam estar louvando conosco nesse momento. Amém? Queria que você fechasse seus olhos e que, se você quiser e puder, colocar a sua mão sobre o seu coração. Nós vamos orar nesse momento. Eu queria orar com você nessa hora, dizendo: Pai querido, Pai santo, nós sentimos a Tua presença, Senhor. A Tua presença é real nessa sala, a Tua presença é real no nosso meio. Deus, nós sentimos o Teu toque, nós sentimos o Teu Espírito Santo chegando-se a nós. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor receba a nossa adoração nessa noite. Nós estamos reunidos em Teu nome para adorar e engrandecer a Tua presença. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale conosco. Deus, que o Teu Espírito Santo visite o lar de cada um nessa noite, Deus, levando a paz que excede a todo o entendimento. Que seja uma noite de glória na Tua presença. Seja uma noite de conversão, de transformação para a glória do Teu nome. Nós Te agradecemos, Deus, Te exaltando e engrandecendo o Teu nome. E fazemos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E vamos adorar. Nesse lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida seja
pode dizer que Ele é real nesse lugar? Nesse lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque, Jesus. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso entregar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu favor. Mas vale um dia no centro do Teu querer e toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Irmãos, o refrão desse hino diz assim: se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu favor. É engraçado que essa palavra, se eu me humilhar, o mundo entende essa expressão como algo que desagrava, como algo ruim nós nos humilharmos. Mas a verdade, irmãos, é que quando nós estamos diante do Todo-Poderoso, daquele que fez os céus e a terra, e nós olhamos para a nossa vida, para a fragilidade da vida humana, uma vida que hoje, irmãos, está perdida. Muitas pessoas hoje estão perdidos, sem direção, por conta de um vírus, por conta de uma criação que nós nem conseguimos ver, mas a poderosa mão de Deus está sustentando a minha vida, sustentando a tua vida, sustentando a tua casa, sustentando a tua família. Irmãos, isso deve nos levar a uma condição de humilhação, uma condição de olhar para aquilo que diz Tiago, que a nossa vida é como um vapor, que hoje é e amanhã não é. Então nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus. Nós precisamos nos humilhar diante de Jesus, dizendo para Ele: Senhor, Tu és tudo, Tu és tremendo, Tu és grandioso. Não há nada longe do Senhor, não há vida longe do Senhor, não há existência longe do Senhor. Tu és a nossa fonte, Tu és a nossa colheita. Senhor, Tu és a nossa herança. Nós precisamos, irmãos, reconhecer o que Ele é na nossa vida. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. Diga que Ele é a fonte. E a minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. Se eu me humilhar diante do Teu altar, glória a Jesus! sacrificar Nós Te adoramos, Jesus! aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu favor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida
minha fonte, minha colheita, minha herança. Nós te adoramos, Jesus. Nós bendizemos ao teu nome. Nós sentimos a tua presença, Senhor. Tu estás entre nós. Tu és bem-vindo nesse lugar, Jesus. A tua presença, Deus, é tudo que nós queremos. Conhecer ao Senhor é tudo que nós queremos e que nós precisamos. Nós ansiamos por ti, Deus. Nós ansiamos por ti, Jesus. Tudo que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu entrego, pois não há outro além de ti. E tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero... Você pode fazer essa oração? Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tudo que eu quero. Tudo que eu quero está em ti. Toda a vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor, te conhecer, prosseguir em te conhecer. esse é o alvo da minha vida, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar-te, sentir tua mão me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo o seu coração e prosseguir em te conhecer.
poderoso esse nome é, nome de... Você pode dizer que ele é poderoso? E poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. E poderoso esse nome é, nome de Jesus. E poderoso esse nome é, nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome de Jesus aí na sua casa? Exaltar o nome de Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Se você está sentindo a presença do Senhor, dê um glória a Deus. Glória a Deus. Escreva aí. Glória a Deus. Dê uma palavra de gratidão ao Senhor pela sua presença. Irmãos, vou deixar agora com o pastor Márcio, que estará trazendo a palavra de Deus aos nossos corações, e vou acompanhar junto com os irmãos o culto de hoje, tá? Que todos sintam a presença de Deus e que seja um renovo para os nossos corações a palavra que eu tenho certeza que veio da parte de Deus para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Deixa eu me ajeitar aqui, irmãos, para ficar um pouco mais perto. Glória a Deus. Os irmãos continuam me ouvindo? Continuam me ouvindo bem? Lília, faz um favor aqui. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Compartilha aqui para mim no meu perfil. Essa live. Rapidinho me dá o iPad, tá? Abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 33. O Senhor tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Deus tem uma palavra para mim, uma palavra para a sua vida, para a sua família. Nós, por mais que eu tenha tomado uma decisão de não ficar mais nas nossas transmissões falando a respeito de coronavírus, porque eu creio que nós estamos saturados desse assunto, irmãos. Nós queremos informações, nós precisamos de informações, mas não se fala em outra coisa na televisão, nos noticiários, nas redes sociais. E então eu tenho tentado evitar fazer menção desse assunto, obrigado, nos nossos cultos. Mas eu tenho que testemunhar aos irmãos que esses dias têm sido muito proveitosos. Porque, muito embora tenhamos as dificuldades de estarmos isolados do mundo, estarmos de certa forma reclusos nos nossos lares, eu creio muito na direção de Deus sobre todas as coisas, sobre todos os fatos, sobre tudo aquilo que é criação, sobre todo o universo, sobre todos nós homens. Eu creio que Deus nos direciona a algumas transformações por meio de acontecimentos bons ou ruins. E nós temos provado, irmãos, a maravilha de estarmos em família. Nós temos provado a maravilha da oportunidade de termos percepção de momentos que haviam se perdido, de momentos que o trabalho demasiado tem roubado dos lares e das famílias, sobretudo sobre o momento devocional diante do Senhor. Então, esses dias eu não posso faltar com a verdade, muito embora esteja sensibilizado por aqueles
que obviamente necessitam se recolocar nos seus postos de trabalho, mas esses dias têm sido proveitosos. Eu tenho experimentado grandes experiências com o Senhor nesses últimos dias. Grandes experiências com o nosso Deus. Todos encontraram o livro de Êxodo no capítulo 33. É o texto que nós vamos fazer menção hoje nessa mensagem, nessa breve mensagem. Eu peço aos irmãos que me avisem quando nós estivermos beirando 1h30 de culto, porque aqui, irmãos, eu tenho esse problema de tecnologia, então eu não consigo ver o tempo, eu não consigo achar aqui aonde fica o tempo, então eu não sei quanto tempo nós já temos de culto e eu não quero me alongar demasiadamente para que isso não ocasione a queda dessa transmissão. Muito embora, se por algum motivo nós tivermos essa queda, nós voltaremos com a transmissão e você se reconecta de novo e nós damos continuidade ao culto. Amém? Então, o capítulo 33 de Êxodo, que nós vamos ler dos versículos 1 ao 3, dizem assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei, e enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. A uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Eu vou repetir o versículo 3. A uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto é povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Senhor, nós te damos graça pela tua palavra, te pedindo que o Espírito Santo nos socorra nessa hora, falando ao nosso coração, que a tua palavra ganhe morada em nós, nos fazendo sairmos daqui, Deus, melhor do que aquilo que entramos. Essa é a nossa oração e nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. O texto que nós estamos examinando no capítulo 33 de Êxodo é o texto que segue de um episódio lamentável do povo de Israel no deserto. Moisés sobe ao Sinai para receber as instruções de Deus, e quando Moisés está lá, o povo que se encontrava embaixo do monte constrói um bezerro de ouro para adorar, fazendo aquilo então que era mal aos olhos do Senhor. E o capítulo 32 diz que Deus se desagrada do povo por conta dessa ação e resolve então, queria acabar com o povo, queria exterminar o povo. E Moisés ora ao Senhor, clama pela misericórdia de Deus. Nós vamos ver no versículo 10 do capítulo 32, se você voltar um pouquinho aí, continue com a sua Bíblia aberta no livro de Êxodo, no capítulo 33, mas se você voltar um pouquinho, no versículo 10 do capítulo 32, diz, a partir do 9, disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele, e consuma, e farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor,
que se acende o teu furor contra esse povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão. E aí Moisés vai clamando pela misericórdia do Senhor, porque o povo havia construído uma estátua, um bezerro de ouro para adorar, praticando a idolatria que era discriminado, que era um ultraje ao verdadeiro Deus de Israel. E no versículo 14, então se arrependeu-se do mal que dissera que havia a fazer ao povo. O Senhor então aplica a sua misericórdia sobre esse povo que cometeu esse ultraje contra Deus, contra a sua presença, contra a sua palavra. E no capítulo 33, Deus então aplica a sua sentença final. E esse bloco, essa perícope que nós lemos, ele vai falar sobre a presença de Deus. Essa mensagem que eu quero falar com você nessa noite é uma mensagem que diz sobre a presença de Deus. O tema dessa mensagem é bênção ou presença. Essa mensagem vem ao meu coração nesses dias, porque quando nós passamos por esse momento, de humilhação, como nós cantamos no hino, como eu falei na ministração, um momento em que o ser humano se encontra diante da sua impossibilidade total de governar o seu próprio corpo, o próprio corpo físico, porque nós estamos, irmãos, tomando todas as precauções que a saúde prescreve, nós temos nos resguardado, nós temos tentado cumprir aquilo que as autoridades públicas determinam para a nossa preservação. Você pode ter o melhor plano de saúde, você pode ter direito a se tratar no Hospital Sírio-Libanês, que talvez seja a maior referência médica e clínica da América Latina. Você pode ter dinheiro para comprar os melhores remédios, mas quando nós nos deparamos com uma doença que não tem cura, todo o nosso dinheiro, todos os nossos recursos, todo o nosso plano de saúde cai por terra. Quando nós nos deparamos com uma tragédia, com algo que nos coloca na condição humilhante, de não termos saída, irmão, de não termos solução para um problema, que nós percebemos que nós não temos para onde olhar, só nos resta uma coisa, que é a presença de Deus. Coronavírus é um problema sério. Está tirando a paz de muita gente, está nos preocupando, obviamente, mas o coronavírus é um alarme, é uma grande trombeta, um grande sinal do céu, que diz para mim e para você: o meu dinheiro hoje não vale de nada, o plano de saúde que porventura você tenha hoje não vale de nada, hoje a única coisa que vale na sua vida é a presença de Deus. Porque nós estamos diante de um inimigo invisível. E se Deus não guardar a minha casa, a minha família, a sua família, em vão vigia o sentinela. Em vão teremos plano de saúde. Em vão teremos remédio. Porque hoje só nos resta a poderosa presença de Deus. Eu quero falar sobre presença. Essa noite eu quero falar com você sobre presença de Deus. Na quinta-feira, os diáconos da nossa igreja dirigiram o culto e com muita excelência. Eu gostaria aqui de deixar a minha saudação, os meus parabéns ao diácono Fábio, a diaconisa Luana, a Carla e o diácono Samuel. Foi um culto maravilhoso. Eu recebi muito de Deus na quinta-feira e tem um ponto da mensagem que foi ministrada pelo diácono Fábio que me chamou muito a atenção. Quando ele disse que, lamentavelmente, as famílias estão buscando formas de se suportarem uns aos outros dentro de casa, porque agora eles estão reunidos. Isso vem ao meu coração, irmãos, e me corta o coração. Ao ponto que a humanidade chegou de ter que buscar estratégias a fim de suportar o seu próprio familiar dentro de casa. Isso revela para mim e talvez revele para você que tem algo faltando dentro da nossa casa. Que essa comida
que é a família, está faltando um tempero, está faltando um sabor, para que as pessoas tenham que se suportar, tenham que lutar para conviver com as pessoas que julgam serem as mais amadas da sua vida. E o tempero que está faltando, irmãos, dentro do seio familiar é a presença de Deus. Porque onde há presença, há paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé. Aonde há paz, irmãos, há Deus. E onde há presença, há Deus. E onde há Deus, há paz que excede todo o entendimento. Nós precisamos da presença de Deus. E aí eu queria te fazer uma pergunta para iniciar essa mensagem. Os versículos que nós lemos dizem que Deus prometeu a Israel que eles entrariam na terra, que eles herdariam a bênção. E eu te pergunto nessa noite, se você tivesse que hoje escolher, se você receberia todas as bênçãos de Deus, todos os seus sonhos sendo realizados, todas as promessas da sua vida sendo cumpridas, mas que você não tivesse a presença de Deus, você aceitaria essa proposta? Se Deus te desse tudo que Ele pode te dar com a sua poderosa mão, mas não te desse a sua presença, você sentiria falta? Será que você sentiria falta da presença de Deus? 1 Coríntios capítulo 10 diz que estas coisas, aquilo que Israel viveu no deserto, nos servem hoje como exemplo para nós aprendermos com aquilo que aconteceu. Então, diante desse texto, eu queria falar com você sobre a presença de Deus. Vamos ao texto novamente. O versículo 1 do capítulo 33 diz assim: se os irmãos estão comigo, estão me ouvindo bem? Digita aí amém, digita, pastor, eu estou te ouvindo. Pastor, eu quero ouvir essa mensagem, eu quero que Deus fale comigo. Diga para mim se vocês estão me ouvindo bem, para nós avançarmos nessa mensagem. Oi? Tudo certo. A Lília está falando aqui que tá ouvindo. O versículo 1 que nós lemos, irmãos, lembrando que a partir do capítulo 32 nós vamos ver a reação de Deus diante da idolatria de Israel, a repreensão de Deus e a reprovação de Deus por esse povo. E Moisés clama pela misericórdia de Deus, Deus aplica a misericórdia, Deus derrama sobre esse povo a misericórdia, mas aplica a eles uma sentença. E a sentença é a seguinte, versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. O versículo 1 está dizendo que Deus vai cumprir a sua promessa, que Deus vai entregar a esse povo a grande bênção que eles esperavam. Então, o que o versículo 1 está nos garantindo, e garantindo a esse povo, é que a bênção está garantida. Aquilo que Deus prometeu a Abraão, que Deus prometeu a Isaque e que Deus prometeu a Jacó, seria cumprida na vida desse povo. Deus levará esse povo à bênção. Deus levará esse povo à terra prometida. Está garantido. Isso, por si só, já é uma excelente notícia. Tem pessoas que não podem ouvir a notícia da bênção. O seu olho se aguça, o seu coração se aquece. Quando ouve falar na bênção, irmãos, pula de alegria, pula de felicidade. Então essa é uma boa notícia. A segunda informação que o texto vai nos dar está no versículo 2, que diz: e enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. Então, no versículo 1, Deus garante a esse povo que a bênção seria entregue. Deus garante a esse povo que a terra lhe seria entregue. E no versículo 2, Deus diz mais, diz: olha, eu vou enviar um anjo. Então, se no versículo 1, Deus garante o povo a bênção, no versículo 2, Deus garante o povo o poder. Porque um anjo, irmãos, é uma criatura de extremo poder.
Se nós olharmos para 2 Reis, capítulo 19, o episódio do rei Ezequias, aconteceu que diante dos assírios, apenas um anjo, feriu 180 mil soldados assírios. Isso nos revela, irmãos, o poder que há em um anjo. Então, se no versículo 1, Deus garantiu a bênção, no versículo 2, Deus aumentou a bênção, porque agora ele garante poder. E não tem nada que soe melhor ao ouvido de um crente do que essas duas palavras, bênção e poder. E se as duas palavras estiverem juntas ainda, irmãos, aí é que o mistério explode. O crente gosta de bênção, o crente gosta de poder. Então, até o versículo 2, nós estamos aqui diante de uma maravilhosa notícia para o povo de Israel, que pecou, que construiu o bezerro de ouro, que se contaminou com a idolatria e que teve a misericórdia diante da sua vida e além da misericórdia, agora tem bênção e tem poder. Que excelente notícia, irmãos. Que excelente notícia esse povo recebe. Vocês serão abençoados, vocês herdarão a terra. E tem mais, eu vou mandar um anjo. Vai ter bênção e vai ter poder. O versículo 3. No versículo 3 é que a história começa a mudar. Porque se no versículo 1 e no versículo 2, Deus garante a bênção e Deus garante o poder, no versículo 3, Deus apresenta uma informação que pode ser interpretada de forma dúbia. Quando Deus diz, e uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para não te consuma eu no caminho. Então Deus está dizendo, eu vou dar a bênção, eu vou dar poder, mas eu não subirei com vocês. E aí, essa informação pode ser interpretada de duas formas. Existem pessoas que vão olhar esses 3 versículos e vão se alegrar, porque eles vão dizer, olha, eu estou de olho na bênção, eu quero poder. Agora, o fato de Deus não estar comigo não me causa muita preocupação, não me causa muito problema, porque eu quero mesmo é a bênção. E Deus está dizendo a esse povo, eu vou dar a bênção, eu vou dar o poder, mas vocês não terão a minha presença. E aí é que as coisas começam a pegar. Porque a partir de agora, eu e você precisamos tomar uma decisão. O que é mais importante na nossa vida? A bênção ou a presença? O que mais nós devemos valorizar na nossa vida? A bênção ou a presença? O que o nosso coração deve queimar dia e noite? Pela bênção ou pela presença? Irmãos, a presença de Deus é algo fundamental na vida de um crente. Nós precisamos entender o poder que há na presença. E o texto bíblico nos dá inúmeros exemplos a respeito do que é a presença de Deus. Se nós avançarmos diante os relatos históricos e olharmos, por exemplo, irmãos, para o livro de 1 Samuel, no capítulo 1, nós vamos ver que Eli, no tempo do profeta Eli, pai de Ofni e Finéias, nós vemos ali um grande desvalorizamento da presença de Deus. Porque Eli era sacerdote em Israel e Eli tinha a presença. Tanto é que Ana, que é mãe de Samuel, concebe a Samuel por meio de um grande milagre que foi gerado diante da presença de Deus no templo em que Eli era sacerdote. Ocorre que Eli não valorizou a presença de Deus. Os seus filhos, Ofni e Finéias, garfavam a oferta do altar do Senhor. A Bíblia diz que os filhos de Eli envergonhavam ele publicamente. Irmãos, a desvalorização, a negligência com a presença de Deus foi tamanha que eles perderam uma batalha diante dos filisteus e, não satisfeitos de perderem a batalha, eles resolvem trazer a arca do Senhor, e o texto bíblico vai dizer que eles trouxeram a arca do Senhor a fim de ganhar a batalha. Então eles estavam usando a presença de Deus para ganhar uma batalha diante dos filisteus. E mais uma vez, além de perderem a batalha, eles ainda perderam a presença, porque a arca da aliança foi tirada de Israel e foi levada, irmãos, para Eglon. No tempo de Eli,
A arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, foi retirada de Israel, foi tomada de Israel e levada para um templo de um Deus pagão. Tamanho foi o desmerecimento, irmãos, o relaxamento de Eli, do templo de Eli com a presença de Deus. O resultado da história, Ofni e Finéias mortos, Eli morto, toda aquela geração, irmãos, envergonhada, sem a arca, sem a presença. Esse é o exemplo de alguém que não valoriza a presença. Quem não valoriza a presença, quem quer usar o nome do Senhor para vencer, somente para vencer batalhas, quem quer usar o nome do Senhor somente para vencer guerras, irmãos, inevitavelmente vai terminar envergonhado, vai terminar morto, assim como aconteceu com Eli e seus filhos. Não valorizavam a presença. Em contrapartida, quando nós olhamos para a vida de Davi, a Bíblia diz que era segundo o coração de Deus, e esse fato não é revelado por conta de Davi não ter erros, de Davi não ter falhas, porque o relato bíblico nos comprova que Davi tinha, mas Davi tratava a presença de Deus de forma muito especial. Em 2 Samuel, capítulo 6, quando Davi traz a Arca da Aliança para Jerusalém, nós vamos ver ali aquele cortejo, irmãos. Eu estou sentindo a presença de Jesus nessa hora, porque quando nós vemos o relato daquele cortejo, era uma coisa muito fantástica. A cada 6 passos ofertava-se ao Senhor, andava-se com a arca de 6 em 6 passos e ofertava-se ao Senhor. Davi ia dançando, cantando, iam harpas, saltérios, tamborins, louvando ao nome do Senhor. Davi leva a arca para a tenda de Davi, e irmãos, ali havia adoração ininterruptamente, 24 horas por dia, e o sacerdote dizendo: santo é o Senhor, bom é o Senhor, e grande é a sua misericórdia. Davi valorizava a presença de Deus. Se no tempo de Eli a presença, a arca era desvalorizada, irmãos, como Davi se alegrava trazendo a presença de Deus para Jerusalém. Se nós olharmos, irmãos, a forma como Davi tratava a presença de Deus era algo muito especial. E aí, Eli, no tempo de Eli, perderam a batalha para os filisteus, perderam a batalha novamente. A Arca da Aliança é levada para Eglon. Agora com Davi, a Arca da Aliança é trazida para Jerusalém. E ninguém conquistou mais Israel do que Davi. Ninguém. Somente em Davi, em Salomão, foi vivido a totalidade da promessa territorial que Deus havia prometido a Abraão, porque ele valorizava a presença de Deus. E o que eu aprendo com isso? Tem pessoas que estão com o olho na bênção, tem pessoas que estão com o olho na promessa, enquanto deveriam estar com o olho na promessa, porque onde há promessa há bênção, mas nem sempre onde há bênção há presença. Quando nós buscamos a presença, irmãos, a promessa vem por carreiro. Quando nós buscamos a presença, a bênção vem por arrasto. Agora, nem sempre quem está buscando a bênção está buscando a presença. Nem sempre quem está sendo abençoado, irmãos, está cheio da presença. Nem sempre quem está andando de carro novo está cheio da presença. Nem sempre, irmãos, quem está hoje gravando, irmãos, em grandes palácios, nem sempre os maiores ministérios, nem sempre os maiores altares, nem sempre aqueles, irmãos, pastores da mídia estão cheios da presença, porque o que vale não é a bênção, o que importa é a presença. Davi valorizava a presença. Se nós olharmos o Salmo 51, no Salmo 51, no versículo 10, Davi, depois do seu pecado, depois do seu erro, tem uma grande preocupação com algo. Davi não pede que Deus lhe restituísse os reinos. Davi não pede que ele fosse um grande conquistador. No versículo 10, Davi diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Para quê? Porque Davi precisava de um espírito reto, de um coração puro. Porque o versículo 11, não lances fora de mim a tua presença e não retire de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me como um espírito voluntário. Ainda quando Davi pecava, ainda quando Davi errava, Davi tinha uma preocupação gigante que era com a presença de Deus na sua vida.
É a bênção ou a presença? Nós estamos hoje buscando a bênção ou estamos buscando a presença? Irmãos, o pecado afasta a presença. O pecado afasta a presença. Nós precisamos buscar a presença. Nós precisamos voltar a buscar a presença. Se nós olharmos, irmãos, para o tempo dos juízes, o livro de Juízes, no último versículo, lá no capítulo 21, versículo 25, diz que naqueles dias, nos dias dos juízes, não havia rei e cada um fazia segundo a sua vontade. Moisés foi um grande líder, Josué foi um grande líder e um grande conquistador. Mas acontece que Josué cometeu um erro gravíssimo, que foi não levantar, não capacitar e não preparar um sucessor para a sua liderança. E a Bíblia termina em Josué e inicia em Juízes, e o povo de Israel estava sem uma liderança. E aí o livro de Juízes todo é uma história que se repete. O povo peca, desagrada ao Senhor, e Deus levanta um homem, levanta um juiz, e o povo se arrepende. E daqui a pouco o povo peca e desagrada ao Senhor, e Deus se ira com o povo, e Deus levanta um juiz, e o povo se arrepende. E o último versículo do livro de Juízes diz que naquele tempo não havia um rei, naquele tempo não havia uma liderança. Então, como no deserto havia Moisés que resguardava o povo, que orientava o povo, e como no deserto havia Josué, que no capítulo 24, versículo 15, olha para o povo e diz o seguinte: olha, vocês precisam tomar uma importante decisão, se vocês vão adorar os seus deuses, os deuses dos seus pais, porque eu e minha casa, nós seguiremos ao Senhor. Então quando Josué morre, e não há essa pessoa, não há esse líder, o povo está perdido, não há rei, o povo faz aquilo que queria no seu pensamento, o povo vivia segundo o seu coração, e porque não havia presença de Deus, o povo caía dia após dia. Então, meu amigo e minha amiga, eu não quero ser indelicado, mas talvez grande parte das derrotas que você esteja chorando nessa noite, pode ser porque você não tem se colocado como Josué na tua casa, e dito para sua família: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus está levantando líderes, Deus está levantando homens, Deus está levantando mulheres nessa noite que digam: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Homens e mulheres que valorizem a presença de Deus. É isso que Deus está fazendo nessa noite. Deus nessa noite está tendo, irmãos, um face a face conosco, pedindo que nós decisamos se nós queremos a bênção ou se queremos a presença. A bênção está garantida, vai ter anjo, vai ter poder, mas Deus quer te dar a sua presença. Os irmãos estão comigo ainda? A Lilian está me informando aqui que parou. Estão comigo? Digam aí se continua, irmãos. Acho que é internet, cara. Eu vou aguardar alguém me dizer se está funcionando. Você está conectado na internet de casa? Dá uma olhada se caiu. Amém. Estão me ouvindo, então? Sim, amém. Obrigado, irmã José. Então, Eli desprezou a presença, perdeu, foi envergonhado. Davi buscou a presença, Davi conquistou. Josué orientava o povo, Josué conquistou. Josué morreu, não havia um líder, o povo perdido, sem líder. Não tinha presença, perdia, derrota atrás de derrota. Deus está levantando homens e mulheres que valorizem, que busquem, que paguem preço pela presença. Pela presença. E aí o texto avança. Versículo 4.
Versículo 4. E ouvindo o povo esta má notícia, então, à luz do que nós estamos conversando nessa noite, à luz do que os irmãos estão sinalizando para mim nos comentários, nós hoje tomamos uma decisão. Nós chegamos à conclusão, então, que subir a Canaã, nós chegamos à conclusão que ter um anjo diante da gente, mas não ter a presença de Deus é uma péssima notícia. Amém? É uma péssima notícia. O versículo 4, o texto bíblico, aí não é um relato de um homem, aí a palavra de Deus está dizendo, porque eu não... Versículo 4, ouvindo o povo esta má notícia, a Bíblia está dizendo para mim e para você, valorizar a bênção e desvalorizar a presença é uma péssima notícia. Sendo assim, o que faremos nós para buscar essa presença, para manter essa presença, para valorizar essa presença, para viver diante da presença de Deus, para ter um relacionamento com Deus, para ter intimidade com o nosso Deus? Versículo 6. Acompanhe comigo. Algumas instruções para essa noite. Então, diante da péssima notícia, os filhos de Israel despojaram dos seus ornamentos ao pé do monte Horebe. O primeiro passo para quem quer restituir a presença de Deus, para quem quer viver novamente diante da presença de Deus, ou ainda para quem valoriza a presença de Deus e não quer perdê-la, retire os ornamentos. O versículo 6 diz então que o povo de Israel despojou dos ornamentos. Porque os ornamentos do povo de Israel, os braceletes, os brincos de ouro, foram matéria-prima para a construção do bezerro de ouro. Então, uma vez que o povo agora quer a presença, que o povo viu que era uma péssima notícia ter bênção e não ter presença, o primeiro passo é se livrar da matéria-prima daquilo que afastou a presença de Deus do meio deles. Então, o que eu e você vamos fazer hoje, em primeiro passo, é nos livrar dos nossos ornamentos. É largar aquilo que nos levou a nos afastar da presença de Deus. É fazer uma meditação interna e descobrir dentro de você, por meio do Espírito Santo, o que aconteceu no meio dessa caminhada para que Deus se afastasse de você, para que a presença de Deus se afastasse da sua casa. E hoje é hora, hoje é dia e hoje é local de você tomar uma decisão de abandonar os ornamentos que construíram a distância de Deus da sua vida. O versículo 6 é muito claro. Eles recebem a notícia. A notícia é péssima. E eles percebem, precisamos tomar uma atitude. E a primeira atitude é tirar os ornamentos da sua presença. Importante ressaltar que Israel nunca mais usou ornamentos. Daquele dia em diante, Israel, de uma vez por todas, largou os ornamentos. Já viu que tem pessoas, irmãos, que têm práticas que desagradam a Deus? Essas práticas retiram a presença de Deus da sua vida. São práticas, irmãos, de pessoas oscilantes, que hoje estão em fogo puro, hoje estão na presença de Deus. Amanhã são as pessoas mais desanimadas do mundo. Irmãos, e toda vez que volta a praticar aquilo que afasta de Deus, cai em um poço, cai em um buraco sem fim, onde não vê saída, mas nunca abandona. A inconstância de algumas pessoas se dão porque essas pessoas nunca tomaram uma decisão firme no coração de abandonar os ornamentos que constroem bezerros diante de Deus. E aí Daniel capítulo 1, versículo 8, diz que Daniel estava diante de um banquete na Babilônia, de um banquete do rei, e Daniel firmou. A Bíblia vai dizer que Daniel firmou no seu coração, que Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Então essa noite é noite de decisão. Essa noite é noite de autoavaliação. E é noite de você abandonar tudo aquilo que te afasta da presença de Deus.
Larga hoje, deixa hoje, lança fora hoje, porque Deus vai te honrar, porque Deus vai te encher, porque Deus vai derramar a sua presença sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, porque hoje Deus fará maravilhas em vosso meio, porque se buscar o Senhor e buscar de todo o coração, Ele se apresentará diante de vós e derramará sobre vós o seu Espírito Santo. Essa é a promessa do Senhor para mim e para você. Nós precisamos nos largar os nossos ornamentos. Segundo passo, versículo 7. Versículo 7. Tomou Moisés a tenda e a estendeu para fora do arraial, desviando-se longe do arraial, e chamou-lhe a tenda de congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação. Então o segundo passo desse povo, aleluia, foi pegar a tenda e colocar fora do arraial. Foi pegar a tenda e colocar fora do local de pecado. Foi pegar a tenda e colocar fora da presença do pecado, porque lá o Senhor visitava. A presença do Senhor não estava no meio dos israelitas, mas a presença do Senhor estava fora do arraial, na tenda. O segundo passo que você tem que dar nessa noite é colocar a sua tenda fora do arraial do pecado. Colocar a tenda fora do arraial fala de separação. E separação é a tradução da raiz da palavra que significa santidade. Colocar a tenda fora do arraial é colocar a sua vida separada do pecado. É colocar a sua vida longe do lugar onde te levou a perder a presença de Deus. É colocar a sua vida no lugar onde esse ambiente pecaminoso, esse ambiente degradante que tirou de você a presença de Deus não possa alcançar. Colocar a tenda fora é sair do meio daquilo que o Senhor reprova, daquilo que não agrada ao Senhor. Então essa noite, além de tirar de você os ornamentos, além de abandonar as práticas, você precisa se santificar, você precisa se separar e muitas vezes você precisa radicalizar na sua separação. Moisés podia dizer, vamos erguer a tenda aqui no meio mesmo. Isso não tem nada a ver. O Senhor terá misericórdia de nós. O Senhor falará conosco aqui no meio. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque Deus só quer o nosso coração. Se nós nos arrependermos de verdade, a tenda pode continuar aqui no meio. Mas não, Moisés toma uma atitude radical. Moisés diz assim, se eu quero a presença de Jesus, se eu quero a presença de Deus, eu vou pegar a tenda e eu vou tirar. Não são as pessoas que vão sair de perto de mim. Eu vou me retirar. E aí, irmãos, nós vemos a necessidade, e eu falo isso com santo temor, de nós nos tornarmos radicais. Porque há 30, 40 anos nós víamos pessoas se convertendo ao Evangelho, e essas pessoas viviam uma transformação na sua vida. As palavras que elas diziam antes já não dizem mais. A forma como elas se vestiam já não se vestem mais. Os amigos que elas tinham muitas vezes os abandonaram. E as pessoas viviam, irmãos, uma transformação pelo poder de Jesus. Mas nós estamos vivendo um tempo do politicamente correto. Que as pessoas adoram a Baal, as pessoas constroem estátuas de ouro. Aí um dia eles resolvem que não querem mais adorar a estátua de ouro, mas continuam no meio do arraial, continuam no meio da adoração, continuam no meio do pecado. Irmãos, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora o seu coração é roubado e uma hora você perde a presença de Deus. Então o segundo passo que nós estamos observando no texto é que a tenda, que é o lugar da habitação de Deus, que hoje é o seu coração, precisa sair do meio da pecaminosidade. Precisa sair do meio do ambiente do pecado. Você precisa santificar. Santificai-vos hoje, e amanhã verás as maravilhas que Deus fará no meio de vós. Essa é a promessa. Terceiro passo. Aleluia.
Terceiro passo. Primeiro nós vamos tirar os nossos ornamentos. Vamos tirar aquilo que nos fez cair. Segundo, nós vamos nos retirar, nós vamos nos santificar. Terceiro passo, versículo 8. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, o povo se levantava e cada um ficava de pé à porta da tenda. O terceiro passo para aqueles que querem a presença de Deus é se colocar de pé. Talvez você tenha sido ferido. Hoje o pastor Leonardo estava dando a aula dele à tarde, maravilhosa, e eu dei aquela tremida porque eu achei que ele fosse pregar a minha mensagem. Mas ele falou uma coisa muito interessante. Talvez pessoas tenham sido feridas, e feridas com causas muito legítimas. Pessoas que hoje estão afastadas da comunhão, que não querem saber de igreja, que não querem saber de pastor. Mas se você ouvir a justificativa que elas têm, muitas vezes são causas legítimas. O problema da avaliação que esse indivíduo deve ter é se a causa que a fez cair e a fez se afastar da presença de Deus é maior do que o valor e o poder da presença de Deus na sua vida. Porque se o valor que Deus tem na vida do crente é maior do que a pessoa que a feriu, que a magoou, é noite de se levantar e se colocar em pé na porta da tenda. Nós vamos largar os ornamentos, nós vamos largar o pecado, nós vamos nos afastar do ambiente de pecaminosidade. Terceiro, nós vamos nos colocar de pé. Ainda há presença para a tua vida. Talvez alguém tenha te dado uma palavra de desânimo. Talvez alguém tenha te entregado uma palavra de derrota, como um dia disseram de mim. Um dia disseram que eu não seria nada, que eu era inconstante, que eu não tinha futuro no Evangelho, que eu não chegaria a lugar nenhum. Mas o que valeu sobre a minha vida não foi o que o homem disse sobre a minha vida, foi o que Deus disse sobre a minha vida. E o que Deus diz sobre mim e sobre você é que desde o ventre da sua mãe Deus já havia te escolhido, Deus já havia te separado e Deus te fez casa para hoje ser habitação da presença dele. Então não importa o que te disseram, não importa o que deixaram de te dizer, hoje é noite de você sacudir a poeira, hoje é noite de você ungir a sua cabeça, e hoje é noite de você se colocar de pé diante da presença de Deus. Diante da presença de Deus. Já não dá mais, irmãos, para vivermos essa vida de desânimo, de fracasso, uma vida de fraqueza espiritual. O mundo é mau, os dias são maus. Não há lugar, irmãos, para estarmos do que não seja na presença de Deus. Porque qualquer hora dessa a trombeta vai soar, nós seremos arrebatados, nós estaremos com Ele. E é interessante nós olharmos a tradição judaica. A tradição judaica acerca do casamento diz que um rapaz, quando ele se interessa por uma moça, ele ia até a casa dessa moça e dizia, pagava o dote pelo pai e olhava para essa moça e ele tinha que fazer uma promessa. Ele tinha que prometer a essa moça que ele se comprometeria com ele daí em diante. E uma grande prova de amor que um rapaz judeu poderia dizer para uma moça com a qual ele estava interessado, no ato do seu noivado, a prova de amor que ele dizia para ela antes de sair para preparar as coisas, antes de preparar o casamento, a prova de amor que ele dizia para a moça era o seguinte: na casa do meu pai existem muitas moradas. O rapaz dizia para a noiva: eu tenho para onde te levar. Na casa do meu pai existem muitas moradas. E aí ele dizia: eu vou preparar lugar e volto para te buscar. Nós somos a noiva de Cristo e o noivo é Jesus Cristo de Nazaré. O preço pago por mim e por você não foi um dote, foi o preço de sangue na cruz do Calvário. E ele diz para mim e para você: na casa do meu pai existem muitas moradas. Eu vou preparar lugar e volto para te buscar. Mas só vai subir comigo aquele que estiver cheio da presença. Então, irmãos, não olhe para o lado, não olhe para o que te fizeram, não olhe para o que a igreja te fez, não olhe para o que o homem te fez. Se levante nessa noite, se encha da presença, porque Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Não perca a sua bênção. Não fique prostrado, não fique desanimado. Hoje é noite de se levantar.
Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Levantar-me-ei. E a parábola do filho pródigo é maravilhosa, porque o filho se levanta e de longe o pai olha e vê o filho se aproximando e se lança no seu pescoço. Se você hoje está desviado, se você hoje está se afastado dos caminhos do Senhor, eu quero te dizer que existe um Deus no céu que está te olhando, ainda que você esteja longe, e Ele está doido para se lançar no seu pescoço e te receber de volta na casa e preparar uma festa, porque quando alguém volta para a presença, há festa no céu. A festa no céu. É noite de se levantar. Irmãos, eu peço perdão porque eu estive com muita tosse e eu ainda estou um pouco, mas eu agradeço a oração dos irmãos, eu estou bem. Eu acredito que isso não é coronavírus, não. E eu estou bem. Primeiro, largar os ornamentos. Segundo, tirar a tenda do meio do pecado. Terceiro, se levantar. Quarto, versículo 10. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda. Quarto passo é você se lembrar da nuvem. Se lembrar do que Deus é na sua vida. Se lembrar de quantas vezes Deus já te livrou. Quantas vezes você estava perdida, sem caminho. Quantas vezes você estava chorando. Muitas vezes escondida, sem que ninguém te visse. Sem caminho, sem direção. E Deus foi coluna sobre a tua vida. Deus te levou aos pastos verdejantes. Deus te levou ao lugar de descanso. Quantas vezes Deus te deu livramento. Quantas vezes você, meu amigo, não sabia nem como colocaria o pão sobre a mesa dos teus filhos. Mas bendito é o nome do Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. O quarto passo que nós temos que ter hoje para voltarmos a amar a presença de Deus é nos lembrarmos do que Deus é na nossa vida. Olha para a nuvem, olha para a coluna de fogo, olha para o que Deus é, olha para o que é a presença de Deus. E volta hoje para a presença de Deus. Eu quero avançar, irmãos. Alguém me informa quanto tempo tem aí, por favor? Se alguém puder. 1h12. 1h12, amém. Dê um pulo. Então nós já vimos que Deus prometeu a bênção, que Deus prometeu o anjo, mas que Deus diz que eles não teriam a presença. Nós vimos os passos que foram dados por Moisés e por Israel. E agora, no versículo 12, nós vamos ver a reação de Moisés diante dessa afirmação. Diante da promessa de ter bênção, mas de não ter presença. Diante da promessa de ter conquista, mas de perder a presença. Olha a reação de Moisés. Versículo 12. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber que há de entrar comigo. E tu disseste, conheço por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tem achado graça aos meus olhos, rogo-te, me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que se achegue aos teus olhos e considere esta nação o teu povo. Disse, pois, irá minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse, se tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. A reação de Moisés diante da sentença de Deus é o seguinte: Senhor, se eu não tiver a tua presença, não nos faça subir daqui. Se for para não ter a sua presença, Deus, nós não queremos a sua bênção. Se for para não ter a sua presença, nós não queremos esse poder. Nós não queremos anjo, nós queremos a tua presença.
O que Moisés diz ao Senhor é o seguinte: Senhor, nós estamos no deserto, nós estamos aqui padecendo no deserto, sendo sustentados pelo Senhor, mas estamos em dificuldade. Mas se for para perder a tua presença, nós não queremos mais a terra prometida. Eu prefiro passar a vida inteira no deserto do que perder a tua presença. E eu te pergunto nessa noite, hoje você teria a capacidade de tomar essa decisão? Você estaria disposto a viver uma vida de deserto do que uma vida sem a presença? Você trocaria as bênçãos de Deus pela presença? Você trocaria todo o poder de Deus por uma vida de comunhão com o Senhor? É engraçado que nós vemos o relato de Jacó lá no capítulo 32 de Gênesis, quando a Bíblia relata que Jacó tem um encontro com um anjo do Senhor, com uma epifania, que nós sabemos que depois vai ser revelado que era o próprio Deus, e que a Bíblia diz que Jacó lutou com um anjo, e Jacó diz assim para o anjo: eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. E aí a igreja faz música para Jacó. Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, segurou o anjo, mas ninguém faz música para Moisés. Porque o episódio do relato de Jacó diz que Jacó segurou a presença de Deus até que ele fosse abençoado. E depois que ele fosse abençoado, irmãos, Deus poderia ir embora. Ele diz: eu não te deixarei ir até que eu seja abençoado. Então eu quero a sua bênção, eu não quero a sua presença. Enquanto com Moisés diz para o Senhor: eu não quero a bênção, eu quero a presença. Jacó escolhe a bênção, Moisés escolhe a presença. Moisés escolhe estar no deserto com a presença. Moisés valoriza a presença e Moisés prefere a presença. Você prefere a presença? Você prefere a presença? Ou você é uma pessoa pragmática? Pragmatismo é a afirmação de tudo aquilo que dá certo está certo. Se eles entrariam em Canaã, mas não teriam a presença, para alguém pragmático isso deu certo. Eles tiveram êxito, eles tiveram resultado, mas nem tudo que dá certo está certo. Nós precisamos estar certos, ainda que não dê certo. Você está pronto para caminhar no deserto pela presença de Deus? Você está pronto para abrir mão das bênçãos de Deus pela sua presença, se for necessário? Moisés, portanto, disse: nós não subiremos, nós queremos a tua presença. E o texto diz que Deus diz: eu irei contigo. Eu irei contigo porque eu estou encontrando no seu coração alguém que ama a minha presença. Quando nós olhamos 1 Reis, capítulo 8, quando Salomão termina o templo, quando Salomão termina toda a obra do templo, o texto bíblico diz que desceu sobre o templo uma nuvem de glória, uma nuvem de presença, e que era tamanha que os sacerdotes não conseguiam se colocar de pé. Tamanho era o poder e a grandiosidade da presença de Deus dentro do templo. E agora, rapidamente, eu quero falar com você sobre o Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 10 diz que isso que acontecia era para mim e para você como exemplo. Nós sabemos que hoje os templos não são mais físicos, não são mais feitos no deserto, não é mais o templo de Salomão. O templo onde Deus habita hoje é na minha e na sua vida. Então, assim como Salomão prepara o templo para receber a presença, você que está ouvindo essa mensagem e que está disposto a voltar a buscar a presença de Deus, está disposto a preparar o templo? Porque para ter nuvem de presença tem que preparar templo. Para ter peso de glória tem que preparar templo. Para ter sacerdote que não consegue ficar de pé, o templo tem que estar arrumado, o templo tem que estar preparado. Tem que abrir mão, tem que renunciar, tem que abandonar pecado, tem que abandonar, irmãos, relação ilícita, tem que abandonar, irmãos, tem que preparar o templo para ter presença. Se você é templo do Espírito Santo e quer ter a presença de Deus, você precisa preparar o templo. Você precisa preparar o templo. As pessoas estão querendo a presença de Deus, irmãos. Estão achando que Deus é um fast food.
Que Deus é a cabine do McDonald's, que você passa com seu carro em 2 minutos, pega um hambúrguer, se alimenta e vai embora. É essa a configuração de presença de Deus. É essa a configuração de relacionamento com Deus que o ser humano do século 21 escolheu para ter. E ele acha que assim ele vai ter presença. Salomão prepara o templo. Salomão ajeita o templo. Salomão adorna o templo. Salomão enfeita o templo. Salomão purifica o templo e a nuvem desce. Aí nós olhamos para Pedro. Pedro nega a Jesus. E Pedro talvez tenha escolhido a bênção e não a presença. Mas o coração de Pedro se arrepende. E Pedro tem um encontro com Jesus naquela praia. E assim como o povo largou os adornos, assim como o povo tirou a tenda do meio do pecado, assim como o povo se colocou de pé, Pedro também se arrepende. Pedro diz para Jesus: tu sabes que eu te amo. E Jesus diz para Pedro: sobre você, Pedro, eu vou levantar a minha igreja, eu vou fazer uma obra com a tua vida. E aí, irmãos, eu acredito que Pedro passou a se preparar. Pedro passou a adornar a casa. Pedro passou a preparar a presença para a presença. Pedro começou a preparar o templo. E aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vemos, irmãos, que veio um vento como de um som como de um vento impetuoso, irmãos, línguas de fogo, e o Espírito Santo desce sobre aqueles homens, e Deus preenche aqueles homens com a presença. Então não ache que é de graça. A presença não é de graça. A presença exige trabalho. A presença exige dedicação. A presença exige, irmãos, intimidade. A presença exige, irmãos, vida no altar. A presença exige vida santa. A presença exige altar construído. A presença exige templo adornado. A presença exige santidade. Eu vou usar aqui de uma parábola. Existe o leite desnatado, existe o leite semidesnatado e existe o leite integral. E o da vaca. E o da vaca. Vamos botar assim, a Lília está falando comigo. E ainda tem o da vaca, que não é o da caixinha. O leite desnatado é água e amônia. É água conservante, cloro, amônia e só. E não tem nada. É água pura. O leite semidesnatado é água, amônia, cloro e tem um pouquinho de proteína. Proteína ainda do laboratório, irmãos. Proteína química. O leite integral da caixinha é um leite que pode até se dizer que é leite. Mas nós sabemos que ali existem outros produtos. Ali ainda está adulterado. Agora, o leite da vaca, irmãos, aquele que é batido mesmo, que é com chifre, com casco, com tudo, aquele leite sim é leite. Aquele ali, se você não está acostumado, os irmãos que já foram na roça, os irmãos que são da roça, sabem que dá até dor de barriga. Porque o nosso organismo não está acostumado com o leite integral. Assim é o crente. E assim digo eu e não o Senhor. A revelação da parábola. Tem o crente desnatado, irmãos. Um crente que não tem nada de Deus. Ele não tem nada de presença. Ele não tem leitura bíblica, ele não tem oração. Ele não tem meditação, ele não tem jejum. Ele não tem comunhão na igreja. Ele é aquele crente nominal que diz que é cristão, mas nunca conheceu a Cristo. Aí tem aquele crente semidesnatado. É o crente domingueiro. É aquele crente que todo domingo está na igreja, mas durante a semana não tem relação nenhuma com Deus. Ele frequenta o culto de domingo à noite. Ele é um crente semidesnatado. O crente semidesnatado até conhece um pouquinho de Deus, mas não é puro. Mas não tem presença, mas não se enche da presença. O crente semidesnatado, irmãos, é aquele crente que, via de regra, está sempre com o cabelinho penteado. Porque quando Deus dá lugar mesmo, quando um vaso dá lugar, ele continua na dele, porque ele não é integral. Temos ainda o crente integral da caixinha, que é aquele crente que até tem uma vida regrada, já frequenta o culto de quinta-feira, já frequenta até alguns estudos bíblicos, mas ainda está misturado.
ainda não tem pureza de crente, ainda não está pronto para ser morada da presença, ainda não está pronto para ser cheio da presença. Ah, irmãos, mas tem o crente leite da vaca. E eu vou me colocar, eu quero ser crente leite da vaca 24 horas por dia. Porque o crente leite da vaca é aquele que diz para o Senhor: aonde tu fores, eu irei. Eu não irei para a bênção se não for com a tua presença. O crente leite da vaca, irmãos, é o crente que não move os pés se não for com a presença. É o crente que ama a presença, é o crente que busca a presença, é o crente que paga preço pela presença, é o crente que não abandona a presença, é o crente que perde amizade, que perde emprego, que perde namoro, que perde o que for, irmãos, mas não perde a presença de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Esse crente chega a ser chato, irmãos. A irmã botou, somos todo leite de vaca. O crente leite, ele chega a ser chato, irmãos. É aquele crente que o pastor fala, eu vou subir o monte, ele fala, eu vou. Eu vou para a oração, eu vou. Eu vou para o jejum e oração terça-feira, eu vou. Eu vou para o estudo terça-feira, eu vou. Eu vou para o culto quinta-feira, eu vou. Eu vou ler a Bíblia toda, eu vou. Eu vou ler um livro teológico, eu vou. Porque eu quero a presença, eu quero a presença. Eu quero a presença. Eu quero a presença. Eu quero a presença, irmãos. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você quer ser cheio da presença de Deus, você precisa desse espaço. Você precisa abandonar o pecado. Você precisa tirar a sua vida do meio do pecado. Você precisa, irmão, se levantar nessa noite. Chega dessa vida de casa, chega dessa vida de não ter igreja, irmãos. Deixa pra lá o que passou, esquece o que passou. Se levanta hoje. Busca hoje um pastor sério, busca uma igreja séria. Se você não tiver igreja, faz uma visita na nossa igreja. Rua Casimiro de Abreu, número 7, no centro de São Pedro Aldeia. Nós estaremos ali para te receber de braços abertos, para fazermos uma amizade, para criarmos ali uma comunhão. Chega desse negócio, irmão, de ficar vendo Faustão, de ficar vendo Fantástico. Eu sei que tu lembra da presença. Eu sei que você lembra quando 4 horas começava a tomar banho. E já botava aquele hino para tocar no celular no banheiro. E já ia dando glória a Deus, já ia dando aleluia. Irmão, já ia no carro, pegando fogo dentro do carro. Alguns já iam até falando em língua estranha. Ah, irmãos, e quando o pastor dizia paz do Senhor Jesus, o seu coração ardia e queimava, como aqueles discípulos indo no caminho de Emaús. Eu sei que você tem saudade da presença, eu sei que você quer a presença. Então volta para a presença. Volta para a presença. Volta para a presença. O templo hoje somos nós. Moisés estava apavorado de viver a bênção sem a presença. E a pergunta que eu te faço nessa noite. A pergunta que eu te faço nessa noite. Você quer a bênção ou você quer a presença? Talvez você esteja vivendo dias maravilhosos. Talvez você esteja dizendo assim, pastor, esse dia, essa mensagem não é para mim. Porque a minha vida está uma bênção. Porque eu estou frutificando. Porque os meus filhos estão sendo abençoados. O meu trabalho está sendo maravilhoso. O senhor está pregando, mas isso não é para mim. Eu estou em Canaã, pastor. Mas eu tenho responsabilidade para te dizer que Canaã talvez não dure para sempre. A vida também é feita de desertos. E no deserto não há leite e mel. No deserto só há presença. No deserto só há coluna de fogo. No deserto só há nuvem de glória. No deserto só há o maná que Deus dá com a presença. No deserto só há água da rocha porque Deus dá com a presença. Quem está no deserto precisa da presença. E se você hoje não está passando pelo deserto,
Busque a presença, para que se o deserto chegar na sua vida, você tenha presença de Deus para suportar o deserto. Porque sem presença, ninguém suporta o deserto. Hoje é a noite de você tomar uma decisão. Se você nunca conheceu a Jesus, e você nunca entregou a sua vida a Jesus, e você acredita que você precisa da presença de Deus, que existe um vazio dentro da sua vida, da sua casa e da sua família, e esse vazio nunca foi preenchido por nada. Talvez você já tenha levado uma vida de muita saída, de muitos passeios maravilhosos, de dinheiro, de vida farta, de muito entretenimento, mas nada preenche isso que você sente quando você coloca a sua cabeça no travesseiro. Esse vazio é do tamanho da presença de Deus. Essa falta é do tamanho da presença de Deus. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Essa presença ainda está disponível para mim e para você. A palavra de Deus diz que aquele que bate na porta, ele abre. Aquele que Deus bate na porta e abre, ele entra, se assenta e ceia contigo. Então ainda há presença para a sua vida. A presença de Deus está disponível para a sua vida, mas você precisa hoje tomar uma decisão. Você precisa aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Você precisa abandonar o pecado. Você precisa tirar a sua vida do meio do ambiente do pecado. Você precisa se levantar nessa hora e dizer: Senhor, eu quero a sua presença. Eu quero orar pela sua vida. Quero agradecer aos irmãos que estão conosco nessa noite, que ouviram essa mensagem. E eu quero te fazer um convite. Se você quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você quer voltar aos caminhos do Senhor, se você está afastado da comunhão e você quer hoje tomar uma decisão de que a coisa mais importante da sua vida é a presença de Deus, eu quero que você deixe um comentário aí embaixo e diga assim: pastor, eu quero essa oração. Eu quero, pastor. Somente isso, eu não vou nem dizer o seu nome, eu só quero que você diga assim: eu quero, porque eu vou orar pela sua vida. Se porventura você já é um cristão, mas sente que perdeu a presença, sente, irmãos, que está com o seu foco em outra direção, que está com o seu foco para outro lado, que está olhando mais o que Deus pode fazer do que Ele é, essa oração também é para você. Eu quero orar por você. É só você dizer assim: eu quero, pastor. Eu quero que eu vou orar por você. Nós temos alguém que queira aceitar a Jesus nessa hora, que queira voltar para a presença, que queira novamente receber a presença de Deus na sua vida, receber a bênção de Deus no seu lar e deixar as maravilhas de Deus agirem dentro da sua vida? Deus abençoe. Deus abençoe. Nós temos mais alguém. Nós temos mais alguém que queira a presença de Deus nessa noite. Deus abençoe. Deus abençoe. O Espírito Santo está agindo. O Espírito Santo está entrando na sua casa. O Espírito Santo está visitando o seu coração nessa hora. O Espírito Santo está quebrantando corações, irmãos. Pessoas decepcionadas estão nessa noite tomando a decisão de voltarem para a presença de Deus. Tomando a decisão de que a presença de Deus é a coisa mais importante da vida. Então eu vou cantar esse refrão. E se você quer que eu ore, se você quer a presença, deixe um comentário. Diga assim: pastor, eu quero. Esse é o meu ato de fé. Mesmo que por meio de uma mensagem, hoje eu digo que eu não irei a lugar nenhum se o Senhor não for comigo. Aleluia, o Senhor está entre nós. Hoje é noite de decisão na sua casa. Hoje é noite de decisão no seu lar. E tudo que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. É tudo que eu possa conquistar, não se compara a tua presença, nem ao prazer de... Você pode fechar os seus olhos, pode colocar a mão sobre o seu coração. Dias vão,
e em meu coração só aumenta. Deus abençoe. E vim te adorar, agradecido. Temos mais, nós temos mais pessoas, irmãos, que ainda precisam da presença, que ainda sonham com a presença, que ainda esperam a presença. Eu quero mais te conhecer. Se você tomou a decisão, faça um sinal. Conhecer é tudo que eu quero na minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos pela Tua presença, Deus, que é real entre nós. Te agradecemos, Deus, porque Tu és fiel. Porque o Senhor não nos desampara. Porque o Senhor não nos abandona. E por mais que nós tenhamos errado, Deus, por mais que nós andemos pecando contra o Senhor, a Tua misericórdia dura para sempre, ela se renova a cada manhã, e hoje ela se renova na nossa vida, hoje ela se renova no nosso lar. Por isso nós estamos nessa noite declarando que nós queremos a Tua presença, que nós não queremos somente as Tuas bênçãos, que nós não queremos aquilo que as Tuas mãos podem nos dar, mas nós estamos voltando para os Teus braços nessa noite. Nós estamos voltando para a Tua presença, do lugar que nós nunca deveríamos ter saído. Nós entregamos, Deus, a nossa vida ao Senhor, entregamos a nossa casa, a nossa família. Deus, nós hoje estamos reconstruindo os nossos altares, estamos reconstruindo o nosso templo, pedindo que o Senhor derrame a Tua presença, derrame a Tua glória, que a Tua nuvem enche a nossa vida nessa noite. Deus, nós nos arrependemos, Deus, e pedimos em nome de Jesus que o Senhor tenha misericórdia de nós. E Deus, se alguém, Senhor, entre os meus irmãos que esteja ouvindo esse culto, que esteja ouvindo essa oração, que ainda aqui não tenha escrito o nome, e aqueles, Deus, que aqui que escreveram os seus nomes, que o Senhor escreva o nome deles no livro da vida. Que essa noite entre salvação na casa deles, que entre presença, que entre santidade, que entre, Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Nós Te adoramos, Deus, em nome de Jesus, amém. E nós vamos dizer: te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Nós ficaremos Te adorando a noite toda, Deus, porque a Tua presença é real nessa hora, Senhor. Diga: eu quero Te ver como nunca Te vi, tocar-Te, sentir Tua mão me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo o Teu coração. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Você pode aí no seu lar aplaudir o nome de Jesus. Você pode adorar o nome de Jesus. Você pode dar uma palavra de gratidão ao nome do Senhor, porque a festa no céu nessa noite, a salvação nessa noite e a presença nessa noite para a tua vida em nome de Jesus. Brada aí, meu irmão, em adoração ao nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, a nuvem desceu, a presença desceu. Eu sinto a presença do Altíssimo nesse lugar, nessa hora.
Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estão conosco nessa hora. Eu quero desejar que as bênçãos do Senhor sejam sobre a tua vida, mas sobretudo que a presença do Senhor seja sobre a tua casa, sobre a tua vida nessa noite, nessa semana. Que você viva uma semana sobrenatural de Deus na presença do Altíssimo. E que você busque conhecer a Jesus e prosseguir em conhecer. Que esse seja o alvo da tua vida, irmão. Em nome de Jesus. Que a presença de Deus entre no teu lar nessa noite e nunca mais saia da sua vida. Quero agradecer aos irmãos, dizer que na terça-feira nós teremos o nosso estudo bíblico às 19h30. Na quinta-feira teremos o nosso culto da palavra. E no domingo nós estaremos aqui, irmãos, orando para que o Senhor detenha esse vírus e que antes daquilo que nós estamos sonhando, nós estejamos de volta na nossa casa de oração, na nossa igreja. Está linda, irmãos. Vai ser uma grande surpresa quando os irmãos verem a obra que está sendo feita. Eu estive lá hoje, é maravilhoso. Queria aqui honrar publicamente a vida do nosso pastor, o reverendo Leonardo, dizer que nós somos gratos a Deus, que assim como Paulo, quando em Filipenses capítulo 1, versículo 3, diz que orava ao Senhor e agradecia a Deus, toda vez que se lembrava daquela igreja, nós somos gratos ao Senhor, oramos ao Senhor e agradecemos ao Deus pelo pastor que Ele tem colocado sobre a nossa vida. Então, queremos aqui, representando toda a igreja, agradecer a vida do pastor Leonardo pelo empenho, pela dedicação, pelo pastoreio em excelência que ele tem desempenhado sobre a nossa vida. Nós nunca pastoreamos diante de uma pandemia, irmãos. Mas uma coisa eu digo para os irmãos, para aqueles que querem, aqueles que estão hoje dispostos a largar os adornos, aqueles que estão dispostos a sair do meio do arraial, aqueles que estão dispostos a se colocar de pé, e aqueles que dizem para Deus, olha, eu não vou para lugar nenhum se o Senhor não for para aqueles a presença. O pastoreio do pastor Leonardo tem sido com excelência para nos proporcionar o alimento, o pão diário. Irmãos, eu quero fazer uma oração final, orando pela vida de cada um, orando para que Deus cure aqueles que estão doentes e abençoando a sua vida para assim nós encerrarmos o nosso culto e fazermos isso em nome de Jesus. Lília, vem cá. Vou chamar a Lília aqui para a gente terminar junto. Eu vou orar e nós vamos cantar o inoxidável Vitória a Deus. Amém? Vamos orar então. Senhor, obrigado. Deus, como eu senti a tua presença nessa noite. A minha oração é que o meu irmão tenha sentido a mesma coisa. Que o Senhor tenha descido sobre a vida, sobre a casa, sobre a família de cada um. E que ali seja morada e habitação perpétua para a tua presença. Obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelos irmãos que essa noite tomaram decisão. Deus, obrigado pela aqueles que entregaram a vida ao Senhor, que o Senhor dê salvação, que o Senhor, Deus, certamente a essa hora já escreveu o nome dele no livro da vida, isso é motivo de gratidão. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor cure, Deus, aqueles que estão no hospital, que confunda-se a ciência para que o teu nome seja glorificado. Que os cientistas não tenham como explicar que a poderosa mão de Deus levantou, Deus, a nação. Que o Senhor tome pelas tuas mãos os nossos governantes, todos eles, independente de partido, de ideologia, que nessa hora o Senhor, Deus, tome cada um pela sua mão, direcionando da melhor forma aquilo que lhe apraz, diante da tua soberania, da tua graça, da tua presença. Deus, e que em nome de Jesus, se o Senhor voltar ainda hoje, chama o nosso nome, porque nós não queremos dinheiro, nós não queremos essa terra, se nós não tivermos a tua presença. Nós queremos estar contigo. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E nós vamos dizer...
vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Que saudade dos irmãos, que saudade da nossa igreja. Se eu andar na sua luz e confiar só em Jesus, só em Jesus, vitória a Deus, vitória a Deus dará a mim. Ele te dará a vitória, meu irmão, eu sei. Estenda suas mãos aí onde você está. E que o grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo, a presença de Deus, sejam sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre toda a tua família, não somente hoje, mas para todo sempre. E toda a igreja disse... Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e a sua semana, em nome de Jesus.